Para quem não me conhece, eu sou Felipe Brandão, advogado, sou mestre em Direito das Relações Sociais Trabalhistas, também especialista em Direito do Processo de Trabalho. E com muita felicidade que venho participar desse primeiro encontro do segundo semestre das atividades do BDT, instituto que de alguma forma está presente não só na minha vida como profissional, mas também no meu seio familiar. O tema, e sem maiores delongas, os temas que proponho a análise é um tema que está na ordem do dia, sobretudo na atualidade em que o combate à corrupção, a defesa, por outro lado, de padrões éticos de conduta, de programas de integridade, está a toda evidência. Todos nós vemos nos noticiários a atuação dos diversos órgãos das instâncias administrativas e judiciais tratando sobre o assunto. O tema em si foi objeto de minha pesquisa pessoal no mestrado, fruto muito de uma indagação que sempre me surgia, que era ver pouco de análise científica, pouco de doutrina, tratando da interface entre os programas de compliance e o direito do trabalho. Para mim era um tanto quanto importante enfrentar esse novo instituto, essa nova realidade, também à luz do direito do trabalho. Muito se falava na perspectiva comercial, penal, concorrencial, administrativa, em razão, inclusive, das alterações promovidas pela Lei 2.846, mas nada ainda de muito contundente é discutido no âmbito de trabalho. E, para mim, a interface dos programas de compliance com o direito do trabalho é manifesta. Ela salta aos olhos. O programa de compliance, como instrumento de autorregulação intraempresarial, que visa buscar estabelecer padrões ou regras para identificação, remediação e prevenção de condutas ilícitas, tanto na perspectiva da corrupção, quanto também de práticas antiéticas, sempre se mostrou, na minha avaliação, como uma exteriorização do poder diretivo do empregador. No final das contas, os programas de compliance estão a regular a forma, o modo de que a prestação de serviço deve se dar no ambiente da empresa. O empregador, a partir da prerrogativa que lhe é assegurada pelo próprio texto legal e pela própria assunção dos riscos de atividade, ele tem, naturalmente, o poder de disciplinar o modo de organização do trabalho, o modo de execução da sua atividade econômica. E isso, naturalmente, tem uma interface direta com as relações de trabalho. Sempre me questionei quanto ao espectro do poder que esse empregador tem e se ele encontra algum limite. É muito propalada a importância do combate à corrupção, a defesa de posturas éticas, mas o fim é absolutamente nobre, sem dúvidas, mas e o meio a ser perseguido? Há algum limite nessa construção dos programas de compliance? Há algum parâmetro normativo a ser observado? E por mais óbvio que pareça, no momento histórico que o direito do trabalho passa por uma desconstrução, é preciso olhar para suas bases. Então, por mais óbvio que pareça tudo que vou dizer, isso não estava sendo dito a princípio pela doutrina, e é preciso assentar de forma clara alguns parâmetros, alguns limites, sob pena de desvirtuamento completo, tanto da ordem constitucional como também do direito do trabalho. A minha exposição aqui, ela traz um pouco de três produções, de três textos meus, mas principalmente um texto de 2017, publicado na revista LTR, cujo título é Programa de Compliance, Poder Diretivo do Empregador, os Limites Constitucionais à Regulação da Relação de Emprego na Perspectiva do Estado Democrático de Direito. Este texto foi produzido como requisito parcial de uma disciplina do mestrado, à época ministrada pelo Subprocurador-Geral do Trabalho, Ricardo Macedo de Brito Pereira. E um segundo texto, também é uma disposição minha, feita na UNB, no Seminário Franco-Brasileiro, em que estiveram presentes, foi um seminário bastante interessante, que estiveram presentes especialistas das universidades de Paris, a Sorbonne, como também
da UNB e outros agregados, como eu, que falando sobre o programa de compliance sob diversas perspectivas, criminal, concorrencial, administrativa, e eu lá fui dar os meus contributos no direito do trabalho. Me vi lá, enfim, participando desse ambiente que não é tão comum. Mas vamos lá, avançando para o tema e enfrentando construindo algumas ideias que acho importante serem assentadas. A primeira delas é: o programa de compliance se manifesta como exteriorização do poder diretivo do empregador. A prerrogativa que a empresa tem de disciplinar o modo de organização do trabalho, de construir um programa de integridade, cujo fim é combate à corrupção, mas também a instituição do padrão ético de conduta, se manifesta, sem sombra de dúvidas, como a exteriorização deste poder regulamentar e disciplinar também do empregador. Então essa é a primeira ideia que eu reputo importante ser assentada. O programa de compliance, ele, além de constituir um elemento importante do regulamento empresarial, ele também está jungido, atrelado às normas trabalhistas. Então, enquanto exteriorização do poder diretivo, ele encontra limites claros nas normas do direito do trabalho e, sobretudo, nas normas estabelecidas no texto constitucional, que definem um padrão valorativo tanto da interpretação do texto infraconstitucional, mas também um efeito prospectivo de como deve ser construída as normas e como deve ser construída a ordem jurídica a partir deste novo paradigma. É lugar comum dizer que o Estado Democrático de Direito eleva a um padrão, a um aspecto central, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, a justiça social. Também traz para o centro a ideia de que este homem, este sujeito de direitos, ele tem múltiplas interfaces, ele dialoga tanto com uma sociedade política, democrática e includente, como também uma sociedade civil, democrática e também includente. Inclusive, a participação dessa pessoa quanto sujeito de direitos, com sua dignidade, a sociedade civil como democrática e includente, e a sociedade política também democrática e includente, é um tripé estrutural que o professor Maurício Godinho Delgado entende como edificante desse Estado Democrático de Direito, e que aqui é também importante na construção do programa de compliance. Faço uma breve exposição apenas para definir que o programa de compliance ele se manifesta, se estrutura em 5 pilares. É bem verdade que a doutrina não veio a estabelecer uma uniformidade quanto aos requisitos necessários à sua estruturação, mas o que há de produção legislativa, portanto, o que há de norma hoje em vigor, já é possível dizer de que existem elementos basilares. A Lei 12.846, tanto quanto o decreto que regulamenta, 8.240, estabelece nos seus artigos 41 e 42, o que se entende ou que se deve avaliar, o que a autoridade administrativa deve avaliar deve considerar na avaliação da efetividade do programa de compliance. E, a despeito de não existir ainda uma uniformidade na doutrina ou, enfim, uma uniformidade na construção do que efetivamente são as bases legais ou estruturais do programa de compliance, é possível dizer que existem alguns elementos que são de alguma forma consenso. O primeiro deles seria que o programa de compliance deve contar com o apoio da sua alta direção. Ou seja, todo o programa de compliance deve ter um norte definido pela própria instituição, pelo corpo diretivo de toda a empresa, toda a companhia. Então, os sinais que devem ser emanados desses diretores devem ser não somente formais, mas sobretudo materiais. Eles devem dizer, devem propagar e inclusive ser exemplo do que a empresa institui como padrão ético de conduta. O apoio não é só formal, e diz formal no sentido do apoio efetivamente institucional, mas deve ser material, tanto na perspectiva das ações concretas, participação de treinamentos, etc., como também no apoio institucional, financeiro para a construção de um segmento próprio de compliance dentro da instituição. Portanto, o apoio da autodireção perpassa não só pela atuação dos seus componentes, como também pelo seu apoio no sentido de
permitir que o programa de compliance não seja mero papel, ele tenha efetividade na sua atuação e possa efetivamente combater e reprimir o que for de desvio de conduta, mas também consolidar o que é o padrão ético da empresa. Há de se ter também no programa de compliance uma instância responsável por implementar as condutas, fiscalizar as condutas, investigar o que está sendo efetivamente objeto de ação dos empregados ou dos demais stakeholders da empresa, e também deve ser uma instância própria, autônoma, com independência, se possível inclusive financeira, que tenha contato direto com a mais alta direção e que não tenha nenhum tipo de barreira na identificação ou no acesso às informações. Então essa instância responsável tem que ter uma autonomia, tanto gerencial quanto institucional, para que ela possa ter a liberdade de instituir o programa de compliance em sua integralidade, inclusive caçando, se necessário, na mais alta direção, os eventuais desvios. Isso é importante para que você tenha a autonomia gerencial, uma liberdade na construção deste programa de compliance. Também, e esse talvez seja o ponto central do programa de compliance, também é necessário que haja uma análise interna da empresa dos seus riscos e o perfil empresarial. A construção do programa de compliance perpassa pela avaliação do porte empresarial, suas políticas internas, inclusive de contratação, e por isso a interface com o direito do trabalho é manifesta, mas também a avaliação do seu ambiente regulatório, mais uma vez, que não se limita aos textos legais, mas compreende também as normas regulamentares, as normas coletivas de trabalho, os riscos internos próprios da atividade econômica, e na avaliação desses riscos internos é preciso identificar em que medida a empresa está disposta a correr riscos sem sufragar o seu programa de compliance. E as situações são absolutamente variadas e múltiplas, por isso que o programa de compliance ele é sempre constantemente atualizado para se manter sempre compatível com os atuais e riscos presentes no ambiente empresarial, evitando que haja algum tipo de possível risco, algum tipo de possível desvio de conduta. Além disso, é preciso dizer que o programa de compliance, depois definido e avaliado esses riscos internos e externos, ele necessita de construção de efetivamente regras e instrumentos próprios para sua implementação. E aí eu falo praticamente dos códigos de ética, dos padrões de conduta previamente estabelecidos, e a doutrina vem dizer que é interessante que esse programa de compliance seja escrito, para que há regras objetivas para avaliação e a própria análise efetiva do cumprimento ou não desses desvios. Sendo escrito, ele também permite que os empregados possam recorrer a esse material, possam recorrer a essas regras, e também permite com que haja uma maior propagação, divulgação deste material. A estruturação dessas regras também deve ser pública, deve ser publicizada, não só como um mero item, às vezes, do site institucional, uma aba, deve, ao contrário, ser de forma efetiva, garantindo que todos aqueles diretamente ou indiretamente envolvidos com essa atividade empresarial tenham pleno e amplo conhecimento das regras instituídas por essa empresa, como sendo aquelas que ela identifica como corretas, como adequadas aos seus padrões éticos de conduta. Por último, a doutrina vem dizer que os programas de compliance, eles devem se estruturar também a partir de a construção de estratégias de monitoramento contínuo. Ou seja, deve haver também, nessa análise de risco, estruturação de regras, o acompanhamento da implementação do programa de compliance. E isso deve se dar não só pela instância instituída pela empresa para
elaboração e edificação do sistema, mas também por todos aqueles que são diretamente ou indiretamente envolvidos pelos programas de compliance. Esse monitoramento contínuo permite, inclusive, que sejam reavaliados periodicamente os riscos que a empresa esteve exposta. Que no final das contas, esse monitoramento contínuo pode identificar, por exemplo, que uma conduta que antes não havia sido identificada como possível desvio passe a ser e passe estar contida neste programa de compliance e não haja, portanto, a sua fragilização ou a perda da sua efetividade. E sem sombra de dúvidas, todos esses elementos têm de ser observados e eles, ao fim e ao cabo, acabam criando normas. Normas essas que, como já disse, devem observar aquelas próprias de direito do trabalho, não só o ambiente regulatório das empresas, mas as regras próprias de direito do trabalho, já que este é, inclusive, o objeto aqui da nossa análise. E digo além, os programas de compliance, além de observarem este padrão normativo, eles também devem, ou melhor, a partir desta identificação, desta construção, é possível entender que existem algumas zonas de possível conflito entre os programas de compliance e o direito do trabalho. E aí talvez o grande cerne, a grande questão atual que você pode trazer para identificar em que medida estas normas empresariais afetam, de que forma elas produzem efeitos nos contratos de trabalho, de que forma elas devem ser implementadas no âmbito do direito do trabalho. Falamos, portanto, dos limites a priorísticos do direito dos programas de compliance, mas também em concreto, como avaliar. E tem algumas questões que são absolutamente interessantes. Por exemplo, qual a natureza jurídica dos programas de compliance nos contratos de trabalho e as relações de trabalho? E aí você pode imaginar, não, mas isso talvez seja discussões filosóficas, pouco relevantes. Na prática, não. Por exemplo, se você interpretar o programa de compliance como uma norma intraempresarial, como uma norma geral e abstrata, podemos admitir a possibilidade, por exemplo, de que o programa de compliance pode ser revogado a qualquer tempo e, portanto, pode ser objeto de alteração contínua. Não haveria, portanto, a adesão daquelas regras ao contrato de trabalho. Ficaria o empregador livre para, de tempos em tempos, alterar essas regras sem que isto afete de forma objetiva o contrato de trabalho. Por outro lado, pode-se dizer que os programas de compliance constituiriam, eventualmente, condições ao contrato de trabalho, cláusulas que se incorporariam ao contrato de trabalho e aí teríamos um possível conflito com as regras próprias do trabalho, que são da inalterabilidade, da impossibilidade de alteração em prejuízo do próprio empregado ou alterações que não sejam de caráter bilateral. E vejam que este aspecto, por mais filosófico que pareça, produz um efeito prático no direito do trabalho que, lhe confesso, ainda não analisado no âmbito do Poder Judiciário na perspectiva do programa de compliance. Não estou dizendo aqui que as alterações de normas empresariais não são objeto de investigação ou de análise pelo Poder Judiciário, mas na perspectiva do programa de compliance, de como ele produz efeitos na relação de trabalho, pouco ainda se tem enfrentado. E veja que essa questão é uma questão relevante, por exemplo, já que os tribunais têm posicionamentos aqui e ali de uma forma consolidada, no sentido de que não há incorporação ao patrimônio jurídico de um regime jurídico próprio, ele poderia ser alterado. Mas os programas de compliance, como disse há pouco, tem que ser monitorados e continuamente aprimorados. A aprimoração, ou aprimoramento, melhor dizendo, desse programa de compliance poderia ser feito sem a necessidade de aquiescência do empregado. Se você perguntar a um comercialista, isso seria uma forma de desvirtuar o programa. A empresa tem toda a liberdade, mas e o direito do trabalho? Como se daria a proteção do trabalhador? Lembremos sempre qual o viés, o prisma que deve ser olhado, devem ser olhados para o programa de compliance. O prisma constitucional, que define que este trabalhador deve ser respeitado em sua dignidade. O trabalho, ele tem uma qualificação que é um trabalho digno. O programa de compliance poderia, em alguma medida, desvirtuar
essa construção normativa tão, digamos assim, construída com tantas disputas, né, que tiveram ao longo da história. Mas vamos além, e sem também querer deixar de me posicionar. Eu na dissertação terminei optando por uma definição que me pareceu mais coerente, de que os programas de compliance seriam um regulamento empresarial de natureza sui generis. Por que eu diria sui generis? Porque ele é fruto do poder diretivo intraempresarial, portanto, deve observar todas essas balizas, mas ele tem uma forte carga de interferência estatal, na medida em que, como disse antes, a Lei 12.846, o decreto que a regulamenta, estabelecem regras de aferição da efetividade do programa de compliance, que no final de contas acabam sendo as regras estruturantes que toda empresa deve mirar para ter um programa de compliance efetivo. Outra questão interessante, que desdobramento do programa de compliance se dá com a figura, por exemplo, do whistleblower. O whistleblower é aquele que toca o sino, sopra o apito, aquele que denuncia uma prática em desconformidade. Devemos assegurar a este empregado proteção jurídica? Qual proteção jurídica? De que forma isso deve se estruturar? A lei não vem a dizer. É bem verdade que já há norma dizendo que deve sim ser protegido o denunciante de boa-fé, mas a norma não vem dizer de que forma. Haveria-se uma garantia no emprego? Haveria uma espécie diferenciada? Professora Ilana, na obra dela de doutorado, vem dizer, por exemplo, que o Compliance Officer deve ter uma garantia no emprego como um CIPA, como integrante da CIPA ou, eventualmente, como dirigente sindical. A solução é de lege ferenda. Não há norma estabelecendo que tipo de proteção. E fala do Compliance Officer. Voltemos ao denunciante de boa-fé. É necessário garantir a ele algum tipo de proteção jurídica? Sem dúvidas. Não é razoável acreditar que aquele que espontaneamente, que de boa-fé, cumpre a norma empresarial e contra ele essa norma empresarial pode ser oposta. Veja que existem situações várias diversas. Imagine, por exemplo, que este denunciante, sem a ciência prévia do alcance das suas declarações, simplesmente descortina alguma prática criminosa ou eventualmente de desvio ético dentro da empresa. Ele pode ser vítima de retaliação, ele pode ser alijado das promoções da empresa, pode ser vítima de um assédio moral por as práticas das mais diversas, dada inclusive a multiplicidade e a abertura que o assédio moral pode ser vivenciado. De que forma a empresa deve tratar esse empregado? Então, é preciso tratar sobre esse assunto. Preciso dizer que o programa de compliance pode sim e deve proteger esse trabalhador, assegurando que ele, ao exercer este dever funcional, já que há uma norma intraempresarial que de alguma forma adere ao contrato de trabalho, seja como um regulamento de empresa ou propriamente como uma cláusula do contrato de trabalho ou uma condição, e portanto não pode ele, empregado, sofrer retaliação, se de boa fé, naturalmente não for ele e com motivos razoáveis, exercer esse dever. Mas vou além também indago. Há um dever de denúncia irrestrito? Todo e qualquer empregado, ao constatar uma irregularidade, tem um dever de reportar à autoridade própria, à instância própria de compliance? Veja que o tema é palpitante. Podemos falar aqui tanto do auxiliar de serviços gerais, como posso falar também do mais alto executivo de uma companhia. Posso falar do motorista, que às vezes conduzindo um alto diretor, ouviu uma conversa
e, de alguma forma, tomou conhecimento, seja porque entregou algum tipo de vantagem indevida, enfim, não participou, ainda que sem saber, de um esquema criminoso, tem ele o dever de denunciar essa prática. Vejam que, apesar de estar um tanto quanto desses temas sendo um tanto quanto defendidos nas outras instâncias do direito, nas outras áreas do direito, inclusive dizendo que para aferir a efetividade do programa de compliance, um dever incondicional de exercício da denúncia, mas não e o direito do trabalho. Como se portaria numa situação como essa? A indagação, na perspectiva de direito do programa de compliance, sem sombra de dúvidas, é uma indagação recente, já inclusive porque o direito do trabalho ainda está maturando toda esta inovação legislativa e inovação empresarial. Mas já existe a discussão do direito do trabalho sobre o tema. Na pesquisa que fiz, eu identifiquei uma obra, por exemplo, do professor Evaristo Moraes Filho, que falávamos há pouco, que na década de 60, na obra Facsimilada de 96, perguntava: o empregado tem um dever de denunciar um colega ao constatar essa irregularidade? Ainda que falando ali não sobre a perspectiva do programa de compliance, mas no fim e ao cabo estamos tratando de um assunto absolutamente correlato. O professor dizia que não há esse dever restrito. Não há como desconsiderar que o empregado ele está na empresa dentro de uma comunidade, que ele se identifica como ser humano enquanto trabalha. E, portanto, não poderia o empregador estabelecer uma regra absolutamente restrita e incondicional para todo e qualquer empregado. Isso quer dizer o quê? Que se este empregado não denunciar, ele não estaria infringindo o contrato, portanto, eventualmente não poderia ser aplicada penalidade, nem a pena capital de justa causa. Mas também ressalvava o professor Evaristo algumas circunstâncias em que entendia ele ser necessário, ser imprescindível. Um exemplo, quando a omissão não implicar, por exemplo, em coparticipação ou ainda, de alguma forma, contribuição para o resultado danoso. Razoável acreditar que a omissão do empregado em não denunciar, se efetivamente tornasse ele cúmplice, ele deve efetivamente denunciar o fato. Ou, por exemplo, a circunstância de iminente perigo de dano, e dano efetivo à empresa ou à incolumidade pública. Dizia ele, neste caso, o empregado deve, porque se protegerá um bem jurídico de maior dimensão, enfim, jurídico público, inclusive. Mas, trazendo a regra para os programas de compliance, a quem poderia se exigir esse dever de denúncia? Ao meu sentir, aqueles que exercem cargos de mando de gestão. Afinal, a própria doutrina trabalhista vem dizer que estes trazem no seu contrato de trabalho atributos próprios do empregador e recebem, inclusive, remuneração diferenciada por isso. Razoável acreditar, portanto, que essas pessoas cujos contratos de trabalho já trazem neles regras próprias, exigir dessas pessoas o dever de denúncia. Outra circunstância, aqueles que integram o próprio setor de compliance, o próprio setor de integridade. Estes empregados, por razão tanto quanto óbvia, devem também, assim tomarem conhecimento, ou denunciar, ou inclusive iniciar a investigação, se for o caso. O compliance officer, sem sombra de dúvida. Ele também, já como líder e chefe desse setor empresarial, deve ele, de forma inclusive a garantir a efetividade do programa, tomar as medidas necessárias para erradicar, prevenir e eventualmente remediar a prática faltosa. Também é possível dizer que, na esteira da Lei 12.846, quando o fato investigado ou o fato objeto da denúncia for algo que provoque consequências ao Estado, nas mais múltiplas possibilidades, teria o empregado também que efetivamente denunciar essa falta. Tudo isso sob pena de se tornar sem efeito toda a construção desse padrão de conduta, desse programa de integridade. E desdobro, trago mais uma reflexão, ou mais um ponto para o nosso debate. E constatada irregularidade deve
em qualquer circunstância, ser deflagrada uma investigação e de que forma ela deve ser realizada. Quais os direitos devem ser assegurados. E há um particular que me parece super interessante. Digamos que a empresa constate a irregularidade e inicie um procedimento de investigação. Convoque o empregado para depor, dentro do limite do poder diretivo. Deve ela, empresa, antecipadamente dizer ao empregado o motivo do seu depoimento, o que está sendo objeto da investigação e mais, os direitos que ele tem e os efeitos possíveis das suas declarações. Vejam que a empresa pode, por exemplo, no âmbito da investigação, dizer, olha, nós estamos aqui numa investigação de compliance, o senhor, por gentileza, tem um dever de informação, gostaria que o senhor falasse sobre esses fatos. O cara vai lá e fala. A empresa pega aquele material, o Ministério Público Federal tem aqui, ó, uma falta na minha empresa, e eu tenho um problema de compliance efetivo, estou contribuindo, faz eventualmente até acordo de leniência, se for o caso, e toma aqui, ó, as faltas criminosas que tiveram partida lá atrás, às vezes com depoimento espontâneo do empregado, ou no caso concreto, no âmbito da investigação. Esta prova colhida sem antes o alerta ou o aviso deste empregado seria lícita, poderia ser utilizada, por exemplo, para aplicar uma justa causa, uma penalidade ao empregado. Me parece que, para se garantir, e diga-se um detalhe, em discussões desse tipo são bastante tormentosas, sobretudo porque às vezes o fim que está sendo alcançado é muito importante ser combatido, a ser assegurado o problema de integridade. Mas pouco às vezes nós nos refletimos sobre as garantias constitucionais asseguradas. Não precisa nem dizer o âmbito da Lava Jato agora e todas essas divulgações que têm sido feitas. Nós advogados, e temos aqui e ali debates acalorados, nos dividimos, ora em defensores de um Estado mais um Estado mais acusatório, mas com poderes maiores de investigação, e por ora defendemos um Estado que defenda as garantias fundamentais, construídas inclusive com muito sangue, é preciso ser dito isso. Mas no caso do contrato de trabalho, nas investigações internas, deveríamos observar as garantias constitucionais. E mais, teria o empregado o direito de sigilo? Teria o direito de se manter em silêncio numa investigação? Me posiciono no seguinte sentido. O Supremo Tribunal Federal já vem reconhecer, por exemplo, que o direito ao silêncio é um direito público subjetivo. Em que pese tenha dito o Supremo que no âmbito das investigações do Estado, das autoridades administrativas, tenha os sujeitos de direitos a possibilidade de se manter em silêncio, o Tribunal Superior do Trabalho também vem estendendo essa garantia aos trabalhadores no âmbito das investigações internas. Portanto, há um direito público subjetivo do trabalhador em se manter em silêncio, assegurado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Isso implica em dizer que no âmbito de uma investigação interna poderia, em tese, o empregado se manter em silêncio, sem que isso importe em violação do contrato de trabalho e desvirtuamento do programa de compliance. E vejam, começamos lá no início assentando a primeira premissa. O programa de compliance deve observar as garantias do texto constitucional. Ela se materializa em situações como essa. O TST também vem dizer, por exemplo, que não podem ser utilizados, disse recentemente, que não podem ser utilizados instrumentos como polígrafos ou detectores de mentiras, por exemplo, nessas investigações, porque feririam os direitos fundamentais dos trabalhadores. Segunda premissa, o direito do trabalho também, o poder diretivo do empregador também encontra limite nos direitos fundamentais dos empregados. No final de contas, estamos disso a tratar. Mas voltemos à situação da investigação. A investigação interna deve observar um parâmetro normativo? Sem sombra de dúvidas. A Constituição erige diversas normas de proteção não só ao trabalhador, mas ao cidadão. Se enquanto cidadão o sujeito de direitos tem algumas normas a serem asseguradas, ou algumas garantias que lhes são asseguradas no contrato de trabalho, elas também devem ser implementadas. Afinal, este trabalhador, esse cidadão, é apenas qualificado como trabalhador no âmbito dessa relação jurídica.
sem que isso, repita, se descortine, ou, desculpe, sem que isso desvirtue o programa de compliance. Estas, sem sombra de dúvidas, são questões que devem ser objeto de debate dos doutrinadores de direito do trabalho, mas ainda sob a perspectiva própria, que é do programa de compliance. Trago outro exemplo que ainda tratando as investigações de temas que são já investigados, já tratados na jurisprudência, mas ainda não sob a perspectiva de compliance. E eles têm um especial detalhe que merece talvez um destaque. No âmbito das investigações que estamos tratando, dissemos que elas precisam assegurar as garantias fundamentais dos trabalhadores. Mas eu elegi aqui na dissertação, além do interrogatório do empregado, também outras duas que é mais destaque. A primeira delas, a questão dos e-mails corporativos. Tema comum, tema que todos aqueles que lidam no ambiente do direito do trabalho já se debruçaram ou já investigaram. Eventualmente, pleitos indenizatórios em decorrência da violação desse direito de sigilo. Haveria, no âmbito da investigação interna, a possibilidade da instituição própria de compliance em investigar esses e-mails corporativos. Recorremos à jurisprudência já edificada no âmbito do nosso trabalho. Diversos votos vêm dizer que os e-mails corporativos integram os atributos da empresa, integram o ambiente empresarial, portanto, poderiam ser objeto de análise sem que isso implique em violação ao sigilo. É bem verdade que esta posição, apesar de jurisprudencialmente consolidada, não é uníssona na doutrina. Alguns vão dizer que há de se preservar o sigilo, mas eu ainda me filiaria de que seria possível, já que o e-mail corporativo integra o ambiente empresarial, deve ser utilizado para fins empresariais, o que naturalmente não se estende ao e-mail pessoal, não se estende a essa proteção de dados do trabalhador. O segundo aspecto, haveria de se assegurar, por exemplo, o sigilo das transações, o sigilo bancário dos trabalhadores, e veja que a questão do sigilo bancário tem uma especial relevância, porque é comum se identificar pelas transações e movimentações financeiras pelo empregado o desvio de conduta, o desvio de comportamento. Tem uma obra de alguns artigos tratando sobre o compliance que, vamos lembrar agora exatamente o autor do artigo, Vitor, alguma coisa? Não, desculpa, Frank Machmann, assim, é um alemão. Ele vem a tratar de alguns exemplos tidos na Alemanha de práticas empresariais que, sob perspectiva de investigações ou de instituição do padrão ético, provocaram verdadeiras devassas no ambiente empresarial. Exemplo, o próprio Banco Alemão, que tinha a política de fazer uma investigação dos extratos das contas bancárias dos seus trabalhadores. Outro exemplo que ele traz é uma rede de supermercados alemã que tinha a prática de instituir câmeras de segurança nos ambientes mais privados dos seus trabalhadores. Se você imaginar que na política de compliance isso acaba sendo um desvio ético, um desvio de conduta, nós às vezes não observamos que essas práticas produzem efeitos diretos na empresa e na economia. Porque essas empresas tiveram uma retaliação grande desses trabalhadores, ou melhor, dos consumidores, que se afastaram ou deixaram de comprar ou de comercializar de alguma forma por força do impacto que estas notícias foram divulgadas. E veja que falamos do Banco Alemão com a investigação dos extratos bancários dos seus correntistas e empregados para aferição, para identificação de possível desvio de conduta. E o sigilo bancário, o Tribunal Superior do Trabalho tinha uma posição histórica de dizer que não poderia haver a quebra desse sigilo de maneira geral, e em caso de quebra ser demonstrada, deveria ser reparado o prejuízo causado ao empregado,
Mas também veio a modificar essa jurisprudência quando, por meio normativo, por lei própria e também por normativa do Banco Central, mas especialmente as instituições bancárias e financeiras, estas tiveram, por obrigação normativa, que aferir, ou melhor, que controlar essas movimentações bancárias, atípicas sobretudo. Mas também vem dizer que se a investigação se der apenas e restritivamente aos empregados do banco ou da instituição, estaríamos falando de uma violação à regra, porque lá a norma estabelece um dever para aqueles que mantêm contas bancárias naquela instituição, não só seus empregados. Portanto, vejam que há uma franca interseção entre os programas de compliance e a dinâmica do direito do trabalho, e pouco se tem discutido sobre este tema. Poderíamos tratar de outros assuntos, mas eu sei que é interessante abrir também para questões, abrir também para reflexão, e encerro trazendo para vocês, em resumo, algumas ideias que nós construímos. A primeira delas, que o programa de compliance se materializa, se exterioriza como um exercício do poder diretivo do empregador. Que o programa de compliance ele deve ser construído a partir de, basicamente, 5 elementos estruturantes. O comprometimento da alta cúpula, uma instância responsável, a partir da análise de perfil e riscos da empresa, a estruturação de regras e procedimentos, e também a partir do monitoramento contínuo para aperfeiçoamento do programa de compliance. O programa de compliance, terceira conclusão, ele está jungido a observar as diretrizes traçadas pelo texto constitucional, ele deve observar os direitos fundamentais dos trabalhadores, que perpassou por toda a nossa discussão, e ele também está atrelado ou deve observar as normas protetivas do trabalhador. As situações de possível colisão entre os direitos fundamentais dos trabalhadores e os programas de compliance devem ser, sobretudo, analisadas caso a caso, item a item, mas das situações que podemos aqui analisar, ainda que em tese, já vemos a sua franca interseção. E é preciso que todo aquele estudioso de direito do trabalho e também, agora já aqui inclusive quase com autonomia científica, estude o compliance, não deixe de observar esta interseção que precisa ser reafirmada. Não podemos partir da premissa de que o fim a ser atingido de combate à corrupção, distribuição do padrão ético de conduta, justificará todo e qualquer meio de alcançá-lo. É preciso voltar aos olhos às balizas estruturantes, às linhas mestras do direito do trabalho, sob pena de sua total desarticulação, de sua total fragilização. Então, seriam, enfim, essas as ideias que queria colocar com vocês, sem ter, naturalmente, sem querer encerrar qualquer tipo de debate ou qualquer tipo de diálogo. Ao contrário, eu acho que o programa de compliance e o direito do trabalho e suas relações estão só a começar. Os desdobramentos são muitos, diversos, e a dinâmica do direito do trabalho certamente servirá para construir programas de compliance efetivos, concretos, mas que também observem o texto constitucional, o paradigma que instituído pela Constituição de 1988, as normas protetivas do trabalhador. Obrigado, senhores. Direito.